Olá, queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Estamos estudando a lição que está falando do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, lições de vida do ministério do apóstolo dos gentios. E hoje nós vamos estudar a lição de número 12, a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. O textual está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 11, e está escrito assim: E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Verdade prática, o Espírito Santo nos prepara para sofrer por Jesus Cristo e suportar as angústias e aflições na obra de Deus. A leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículos 7 a 15. E a nossa lição tem alguns objetivos. O objetivo geral: conscientizar a respeito da coragem diante da morte. E ainda 3 objetivos específicos que remetem a cada subtópico, a cada capítulo da nossa lição. Primeiro, mostrar a consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus. Segundo, apontar a coragem para enfrentar as ameaças da morte. E terceiro, destacar as acusações e prisão de Paulo no templo. Mais uma vez comigo aqui hoje, é um prazer muito grande receber o professor Joás mais uma vez. E Tiago é ADEC Esplanada. Um abraço a todos os irmãos lá do ADEC Esplanada, todos que nos ouvem, que nos dão o prestígio. Nós queremos agradecer a Deus pela sua vida. Tiago, Joás, é muito bom tê-los aqui e nós estamos diante de uma lição, na verdade, a reta final do nosso trimestre. Passou rápido e estamos aprendendo muito com a vida do apóstolo Paulo. Isso mesmo, né? Com certeza, são lições riquíssimas. E agora nós chegamos aí na conclusão daquele que entendeu o seu chamado e viveu um chamado. Trabalhar essas últimas reflexões dele é algo poderosíssimo e são exemplos para nós também que estamos buscando viver o chamado de Deus ou vivenciando esse propósito. Também fazemos essas reflexões de como tem sido o nosso legado, o nosso trabalho e nossa vontade em trabalhar na obra do Senhor. Muito bom. Professor Joás, nós estamos falando aí desde a primeira lição sobre o apóstolo Paulo. Agora nós estamos aí na reta final. Na lição passada nós falamos do zelo do apóstolo pela igreja. Parece que ele estava quase que se despedindo da igreja, né? Quase que na reta final. E a gente aprende muito com essas lições de Paulo, principalmente essa última agora, essa penúltima, na verdade. Demais, né? A gente nunca gosta de pensar sobre um assunto desse que nós vamos discutir hoje. Mas para Paulo era muito tranquilo, porque para ele não faria sentido viver de outra maneira que não fosse para Cristo. E logo no chamado dele, ele já entendeu que ele morreria por Cristo, né? Lá em Atos 9, verso 15, né? Quem foi dar a notícia para ele, deu a notícia do jeito que Deus mandou, né? Esse é vaso escolhido, né, para padecer pelo meu nome. Então ele já sabia qual era o destino dele, né? Então, já que eu vou morrer por Cristo, enquanto viver, vou viver para Cristo, né? Fazendo o trabalho de Cristo, né? Cuidando da igreja de Cristo, né? E se desgastando por causa de Cristo e da sua igreja, né? E foi assim que ele viveu, né? Por isso a perspectiva que ele tinha sobre a morte era bem diferente da que a gente conhece hoje, né? Na nossa sociedade, né? No meio que a gente vive. Paulo até usou uma expressão, né, que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, ou morrer é ganho. Para ele não fazia diferença nenhuma, né? Porque ele sabia em quem ele estava e quem ele pregava. Isso faz uma diferença muito grande na vida de quem anda dessa forma, né, Tiago? Com certeza. Muito bom. Bom, gente, nós vamos aproveitar bem, eu quero aproveitar bem vocês aqui hoje, a companhia de vocês, e a gente vai trabalhar aí a nossa lição. Eu tenho um texto aqui muito legal, antes de a gente falar da introdução, interagindo com o professor, é um tema da nossa leitura bíblica, da nossa lição de professor, e talvez você está com a lição de aluno, né, que a maioria usa a lição de aluno, mas isso é um subsídio teológico muito bom. Isso está escrito assim: o tempo é marcado pelo imediatismo, o nosso tempo é marcado pelo imediatismo. Poucos de nós se preparam para a morte. Aliás, só de ouvir a palavra morte, muda o humor, a tristeza domina o ambiente. A vida do ministério de Paulo mostra que a coragem diante da morte não é escapismo, mas resultado concreto da dimensão profunda da fé que domina a vida do cristão. Precisava ser assim na nossa vida, né? Assunto assim como esse, geralmente a gente fala muito isso em alguns cultos fúnebres, né?
E o sábio Salomão falou isso, que é melhor ir numa casa onde há luto do que numa casa onde há banquete, exatamente porque ali remete a gente para o fim. É o fim de todas as coisas, assim, estou falando de uma vida terrena. Paulo tratava isso com muita naturalidade, né, professor? E espiritualidade também. Pode parecer mesmo escapismo, né? Alguém que encontrou na visão, na reflexão sobre a morte, uma forma de escapar dessa realidade tão dura, né? Pode parecer isso, mas olhando para a vida de Paulo, a gente percebe que não é isso. Ele não se trata de escapar da realidade que é dura, né? Ele chegou a encarar a morte de frente, né? Foi apedrejado, dado como morto, e quando ele levantou, a primeira coisa que ele fez foi ir aos apóstolos, aos discípulos, né? Mais próximos, aos discípulos mais próximos, e dizer que é necessário passar por muitas tribulações para chegar ao reino. Então é alguém que sabe que a vida é dura, sabe que a vida é difícil, né? Mas vive intensamente, né, o seu chamado, a sua vocação, com alegria, com força, com intensidade mesmo, né? E assim, entende que a morte sim é um benefício, porque a morte vai aproximá-lo mais ainda daquele que o chamou, né? João usou a expressão que estava na minha mente, viver intensamente. Ele entende que a morte, você vê pelos escritos dele, é uma transição. Ou seja, é só um fato que vai fazer uma transferência, vai fazer uma transição de uma vida para outra. Então essa consciência, que eu sei para onde eu estou indo, eu sei por quem eu estou batalhando, esse combate, que ele fala assim, combati o bom combate, esse combate eu sei por quem eu pelejei. E eu sei que logo após, um justo juízo vai me dar recompensa. Então eu vou fazer de tudo, eu vou combater, eu vou me entregar, eu vou viver intensamente aquele propósito, porque eu sei que isso aqui vai ter uma transição. Muito bom, muito bom. Deve ser essa é a pauta da lição de hoje, né? Como Paulo encarou isso, como nós cristãos devemos encarar também. Vamos lá, introdução. Nosso Senhor deseja que tenhamos consciência a respeito do nosso chamado no reino de Deus. Muitas vezes esse chamado requer padecimento. Se estamos na direção do Espírito, isso deve nos dar coragem para fazer a sua vontade, mesmo que essa atitude coloque em risco a nossa vida. É sobre essa coragem para fazer a vontade de Deus que estudaremos nessa lição. O caminhar com Cristo, ele tem muitos benefícios. Na verdade, ele não tem muitos benefícios. Ele tem o benefício que é a vida eterna, né? Mas esse benefício, para a gente alcançar, para a gente chegar até o porto desejado, nós enfrentamos muito perigo, né, professor? Demais. É muito arriscado. Eu lembrei agora do Salmo 23, Thiago. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. Da sombra da morte. Olha, já parou para pensar nisso? O vale da sombra da morte, a sombra da morte, é como se a morte estivesse ali do lado e a sombra dela estivesse refletindo perto. Isso é muito sério. São os riscos, né? É uma aventura. É uma aventura que nós jamais teremos a capacidade de escolher por ela ou de vivenciar ela se não tivéssemos a fé de quem nos convenceu, de quem nos chamou, de quem nos preparou para isso. Mas que é uma aventura, com certeza. É preciso viver a aventura assim, com direção, né? Com propósito. É direcionado pelo Espírito que nos chama, né? Pelo Espírito que nos aviva, nos vivifica, né? Nos dá força para caminhar. Esse andar no Espírito, que é uma constante nas cartas de Paulo, né? É essencial para ter essa perspectiva, né? Saudável sobre a vida e a morte. Porque se a gente achar que a vida é só isso aqui, né? Aí a gente busca só as coisas daqui, né? Se a gente entender que a vida é muito mais do que isso aqui, né? Aí a gente entende que é espiritual e que tem uma perspectiva muito mais ampla, né? Aí a gente passa a andar no Espírito. Aí a nossa expectativa não está mais aqui, está no espiritual, né? A gente não despreza a vida aqui, mas a gente despreza as coisas daqui, sim, né? Quanto mais apegado ao Espírito, mais você despreza as coisas da carne, as coisas do mundo, né? Então essa é uma forma bacana de pensar a vida do apóstolo Paulo, né? Ele não era nem um pouco apegado às coisas daqui, né? Uma vez que ele entende o que está esperando, tão glorioso o coração dele sai das coisas finitas e vai para as coisas eternas.
Os gregos, principalmente os sábios, chamavam essa aventura que o Tiago falou aí de uma odisseia. Eu achei muito importante essa palavrinha. Não é simplesmente uma aventura, mas é um caminho, né, que traz alguns momentos assim de insegurança, de apertos, de apuros, mas o final dele é prazeroso. Por isso a vida eterna. A lição ela cita essa questão de, por exemplo, da consciência a respeito do nosso chamado no reino de Deus. Eu gostei dessa palavra consciência, mas eu também adicionaria convicção. Porque se você não tem convicção durante esse caminho, passando as tempestades, os desafios, você vai perdendo a força, perdendo o foco, você vai perdendo o objetivo, porque você não está vendo, você não tem convicção de para onde você está indo. Então Paulo tem uma convicção firme do porquê ele está combatendo, porquê ele está lutando, e que vai chegar um final, aliás, vai chegar uma transição, e que tem algo muito mais glorioso esperando. Isso é muito bom. Bom, nós já demos aqui uma pincelada, introdução, e vamos lá no capítulo 1 aí. A consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus. 3 pontos aí, 3 subtópicos. A insistência de Paulo em ir a Jerusalém, ponto 1. Ponto 2, de Mileto para Tiro. E o ponto 3, passando por Cesareia. Eu vou ler alguns pontos aqui e a gente comenta esse capítulo por geral, ok? Nas primeiras lições desse estudo, vimos que por meio da resposta divina a Ananias, nosso Senhor disse que Paulo haveria de padecer pelo seu nome. Esse tempo havia chegado para o apóstolo, haja vista o seu desejo de ir a Jerusalém, mesmo após ouvir o profeta Ágabo dizer que os judeus entregariam nas mãos dos gentios. Entretanto, por meio do Espírito Santo, Paulo discerniu que era vontade de Deus que ele enfrentasse prisões e açoites pelo nome de Jesus, conforme ele mesmo reconhece. Mas nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Bom, isso aqui é a insistência dele em ir para Jerusalém. De Mileto para Tiro. Paulo tomou a embarcação que ia de Mileto para Tiro. Isso está em Atos 21, o texto que nós lemos aí, versículos 6 e 7. E sua despedida de Mileto foi muito especial. O apóstolo decidiu em seu coração que deveria ouvir a voz do Espírito e partir. Nada mais o prenderia, nem mesmo os filhos da fé que ele fizera para Cristo. Em Tiro, Paulo se encontrou com os discípulos da cidade e foi ali que lhe aconselharam a não ir para Jerusalém, pois enfrentaria muitas ameaças. Esses irmãos oraram de joelhos na praia pelo apóstolo e com o apóstolo também. Bom, e o ponto 3, passando por Cesareia. Nessa cidade, o apóstolo aproveitou a ocasião para fortalecer a fé dos cristãos de Cesareia. Ali Paulo encontrou com um dos diáconos eleitos em Jerusalém, que se tornaram um evangelista inflamado pelo Espírito, Filipe. Olha que legal, era um diácono e tornou-se um evangelista. Isso aí, mesmo no seu chamado para diaconato, ele já era um evangelista, a gente sabe disso, né? Ele recebeu e hospedou o apóstolo e seus companheiros em sua própria casa. Segundo a narrativa de Lucas, Filipe era homem espiritual e suas 4 filhas donzelas eram profetisas. Rapaz, é impressionante a história de Atos. Professor e Tiago, nós falamos aqui, vamos falar assim, a caminhada de Paulo rumo assim a sua instância final em Jerusalém e de Jerusalém depois para Roma. A gente sabe disso aí, mas em Jerusalém ele foi entregue, foi julgado e apelou para Roma. Então nós vimos aqui a insistência dele em ir para Jerusalém, mesmo havendo uma profecia para ele não ir, né, professor? Mas ele discerniu pelo Espírito em ir. Depois ele foi para Tiro, e lá também uma nova palavra, não vai para Jerusalém não. E por fim ele passa por Cesareia e chega a Jerusalém. Agora, olha as ameaças que o apóstolo sofreu, mas o que me chama a atenção e assim na vida de Paulo era a consistência espiritual dele, a permanência espiritual de Paulo. Isso é fantástico na vida de Paulo. Tem muita gente tentando dissuadir ele, mudar o pensamento dele, mas ele está convicto. Eu acho interessante que nessa caminhada ele mais consola do que é consolado. As pessoas estão mais preocupadas, ansiosas com aquilo que pode acontecer em Jerusalém do que ele mesmo. Não, eu já sei que vai acontecer, o Espírito já me revelou, eu tenho convicção disso, mas é o meu caminho. E se eu tenho que passar por aqui, eu não vou me apartar desse cálice, eu vou vivenciar isso, se é projeto, se é vontade do Senhor, o nome dele vai ser glorificado através da minha vida mais uma vez. É interessante que, assim, se o Espírito já falou com Paulo como vai ser, né, o que vai acontecer, por que vem, por exemplo, alguém como Ágabo, né, e usado pelo Espírito e mostra, né, de forma visual, uma né, ação diferente, né? O que vai acontecer, né?
Fez igual aqueles profetas do Antigo Testamento, né? Pegou a cinta, amarrou, vai ser feito assim, com o dono da cinta e tal. Por quê? Que se Deus já tinha falado com Paulo, né? E assim, você não vê Ágabo falando não vai, né? Você vê Ágabo falando o que vai acontecer. Algo que Paulo já sabe. Ele sabe que vai acontecer isso, né? Mas assim, Deus usa um profeta para mostrar, né? Não para confirmar, talvez, ou coisa assim, mas para que o homem que está indo para Jerusalém, que já tem essa direção de Deus, já sabe o que vai acontecer porque Deus revelou, para que ele tenha consciência plena, né? Convicção do chamado de Deus, convicção plena, né? Deus falou com ele, mas usou uma outra pessoa, né, também para falar o que ia acontecer. Ele tinha a escolha, ele tinha decisão. Eu posso ficar, né? Deus vai me usar aqui, eu sou homem de Deus, eu ficar, Deus vai continuar me usando. Posso fugir, né? Mas eu prefiro estar lá onde é a vontade de Deus, né, do que estar aqui. Então eu vou para lá, mesmo sabendo o que vai acontecer. Ele tinha essa liberdade para agir, para decidir ir ou ficar, né? Esses homens estão tentando dissuadi-lo a ficar porque a presença de Paulo é grande lucro para qualquer cidadão dos céus, né? Quem não quer ficar... Não, Paulo, fica aqui pertinho de nós. Quem não vai querer? do lado de casa. Né? Mas ele não, vou para Jerusalém. Foi para lá que Jesus me chamou, mandou eu ir. Então, não tem profecia dizendo fica, né? Tem profeta dizendo o que vai acontecer quando ele for. Paulo não desobedeceu à voz do Espírito, né? O Espírito falou para ele o que aconteceria para que ele tivesse plena convicção do propósito, do chamado de Deus na vida dele. É interessante quando a gente olha a Bíblia, vamos falar assim, vamos voltar lá no Antigo Testamento em Gênesis, lá no início, quando Deus chama Abraão. Deus não falou para Abraão claramente, sai da sua terra, sai da Mesopotâmia e vem para Canaã. Deus não falou isso, que sai da sua terra, no meio da sua parentela, e vem para uma terra que eu vou te mostrar. Então o plano de Deus foi desenrolando à medida que Abraão fosse caminhando. Foi assim, por isso que ele é considerado o pai da fé. Com Paulo foi diferente, Deus mostrou para ele, Deus deu um discernimento para ele, Deus mostrou para ele. Aí eu começo a pensar, professor, não houve profecia para ele ficar, mas houve uma profecia do que iria acontecer. Será que não seria uma plena confirmação do próprio Deus a ele? É isso aí mesmo, fique em paz que o negócio vai ser assim, igual eu te mostrei. Eu estou só te provando mais uma vez que é desse jeito. Então a gente começa a pensar por aí também, né? Pegando esse paralelo que o pastor está citando do Antigo Testamento, é muito diferente a chamada de Paulo, por quê? Porque nos homens do Antigo Testamento, nos homens, personagens chamados por Deus, Deus nunca contava o caminho, contava o destino. Então, por exemplo, Deus chama Davi, mas não fala que Davi iria passar. Deus chama José, dá sonhos a José, mas não fala para José que ele seria vendido pelos irmãos. Sempre fala o destino, porque talvez a pessoa conhecesse o caminho, ela desistiria. Para Paulo, Deus já chama ele falando assim, você vai padecer, você vai sofrer. E Deus já revela para ele qual que é o final. Peraí, você vai passar por as coisas. Mas a esperança, a convicção está tão segura que ele entende uma coisa, que qualquer lugar fora da vontade de Deus não é tão seguro do que debaixo da vontade dele. Eu posso estar no deserto, mas se a nuvem de Deus está me cobrindo, se eu tenho a coluna de fogo, eu estou seguro. Eu penso que aqueles 3 anos e meio na Arábia, Gálatas 1, 16, 17, 18 a seguir, o capítulo 2 de Gálatas também, fala muito sobre isso. Isso trouxe muita convicção para Paulo. Ele sabia muito bem quem ele cria e em quem ele estava pregando, né, professor? Isso trouxe muita convicção. Paulo ele não tinha uma incerteza que muitos têm hoje. Por exemplo, tem muita gente que prega Cristo hoje, mas não conhece Cristo. Fala de um evangelho que não conhece. Paulo não. Paulo falava de um Deus que ele viu, que ele conheceu, que ele sentiu, que ele vivenciou, que comunicava com ele. É diferente. A convicção é outra. A convicção é outra. Ele sabe o que vai acontecer em Jerusalém, mas tanto é que ele... eu já vi gente falando que como ele declarou algumas vezes, né, a sua perspectiva sobre o que seria a morte, né, que ele estava até decidido a ir de encontro à morte mesmo. A morte está lá em Jerusalém, então eu vou de encontro. E você não vê isso.
o comentarista aqui foi bem cuidadoso, né? Falou das passagens de Mileto para Tiro, né? Aí depois para Cesareia, até chegar em Jerusalém. Ele foi contando a história toda aqui. Quem tem a nossa revista pode conferir aí, pode conferir as passagens. Paulo não teve pressa de sair de Mileto, não teve pressa de sair de Tiro, né? Não teve pressa de sair da casa de Filipe, né? Então ele não se apressou para ir a Jerusalém. Não, ele gastou tempo, ele sabe o que vai acontecer lá, então ele investiu, não gastou, ele investiu tempo nos cristãos por onde ele passou, né? Investiu tempo fortalecendo lideranças, né? Edificando comunidades cristãs, consolidando a fé, né? Daqueles que abraçaram a Cristo. Né? Ele investiu tempo neles até chegar em Jerusalém. Né? Ele não correu para a morte. Né? Ele sabe que lá ele vai morrer, mas ele não correu. Não foi uma síndrome suicida. Não é isso. É bom entender isso aí também, professor. Muito bom, porque viver é muito bom, mas viver com Cristo é melhor ainda. E Paulo sabia disso aí. Paulo sabia. Ele não estava desprezando a vida, não. Pelo contrário, ele queria usufruir da vida eterna. Isso aí a gente não tem dúvida. Bom, professor, alguma observação aí nesse capítulo 1 aí que nós estudamos? Tranquilo, né? Tiago? Glória a Deus, muito bom. Nós vamos dar uma pequena pausa aí. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já com o segundo bloco desse comentário maravilhoso, dessa lição importantíssima na vida do apóstolo Paulo. Não saia daí, voltamos já já. Olá a todos! Hoje eu estou aqui juntamente com o pastor Gilberto para falar da nossa campanha de final de ano. Está chegando aí o Natal, uma data muito importante para nós, e nós temos um objetivo esse ano, Carol, de deixar o Natal dos nossos irmãos e de muitas famílias muito mais feliz. Nós estamos com o objetivo de arrecadar, angariar 150 cestas para o Natal desse ano. Isso mesmo, Carol. Geralmente a gente ajuda média de 40 a 45 famílias. Nós queremos ampliar esse ano com 150 cestas e nós contamos com a ajuda do pessoal, né? Com a ajuda de vocês, vamos empacotar amor, vamos abençoar essas famílias, lembrando que essas cestas de Natal, elas são um pouco mais recheadas, porque, pastor? É Natal, uma data importante, a gente sempre faz isso com muito carinho. Vamos lá, vamos ajudar. Vai aparecer algumas contas aí no seu vídeo, faça a sua doação e venha com a gente nesse momento gostoso que nós estamos vivendo. Lembrando que é qualquer valor, você já está abençoando essas famílias e que Deus os abençoe poderosamente e vamos transformar o nosso amor em ação. Estamos de volta com a ADEC TV e hoje você está no quadro Lições Bíblicas. Estamos falando sobre Paulo, esse trimestre todo. E essa lição de hoje nós estamos estudando aí os desafios que Paulo enfrentou, né, a coragem do apóstolo diante da morte. Como é que ele fez para encarar essa situação que os mortais, né, nós, os seres humanos, ou enfrentamos a morte ou Cristo arrebata a igreja e nós não presenciamos e vivenciamos a morte. Mas a única certeza que o homem tem ao nascer é que ele vai morrer. E que Jesus vai voltar também, claro, é a nossa certeza. Para quem crê em Jesus é a certeza, tá? Para quem não crê, nós deixamos aí um alerta. Bom, capítulo 2 aí, professor e Tiago, a coragem para enfrentar as ameaças da morte. Nós não estamos falando a morte propriamente dita, nós estamos falando só de ameaça, né? Ponto 1 desse subtópico aí, a coragem do apóstolo pela voz do Espírito. Ponto 2, a chegada em Jerusalém. E o ponto 3, Paulo se depara com seus oponentes judeus. Depois de ouvir a mensagem profética acerca do risco de morte que enfrentaria em Jerusalém, Paulo procurou ouvir a voz do Espírito ao seu coração. Isso deu-lhe uma certeza profunda de ir até o fim do seu ministério e, consequentemente, enfrentar qualquer ameaça. Note que a coragem do apóstolo Paulo não se baseava em si mesmo, mas no Espírito Santo. Por isso, serenamente o apóstolo exortou os irmãos em Cesareia para que não o impedisse de ir a Jerusalém. Professor, interessante isso aqui, né? O camarada sabe o que vai acontecer, a convicção dele é tão forte, tão bruta, que mesmo assim ele, impelido pelo Espírito, convicto da ação do Espírito, não, vocês não vão me prender aqui, vocês não vão me segurar, eu sei o que me espera. Até esses irmãos, né?
Ágabo sabia, e esses irmãos que tentaram deter ele, né, lá no limiar, agora ele está na porta aqui, está na praia para ir, né? Vão tentar impedir ele aqui, né? E choraram e clamaram, mas eles sabiam da vontade de Deus, né? E você vê aqui Atos 21:14, né? Faça-se então a vontade do Senhor, né? Você vai? Então faça-se então a vontade. Eles sabem que a vontade de Deus é que ele vá para Jerusalém, né? Por isso não há uma profecia para Paulo ficar e Paulo está desobedecendo uma profecia, não, né? A profecia é para dizer o que vai acontecer. Então eles sabem que a vontade de Deus é essa, que ele vá para Jerusalém. Ah, mas ele vai morrer lá. E o que tem isso? Cristo já não venceu a morte? Para nós, morte não é morte, né? Para os cristãos, a morte é uma passagem assim, muito tranquila, né? E um lucro muito grande, né? Isso não é escapismo, isso não é, né, fuga da realidade. Não, isso é uma esperança que o cristão tem, né? Cristo já venceu a morte, Cristo já reina, né? Até aquele momento em que ele virá e, de fato, todo olho verá, né, crente ou não, todo olho verá e vai ser regido, governado pelo seu reino, né, querendo ou não. Até esse momento, o reino dele já veio, está entre nós, nós somos parte do reino, né? E esse reino nos garante vitória sobre a morte, então a gente não tem motivo nenhum para ter medo da morte, e Paulo zombava da morte, né? Ele chegou Paulo era muito irônico, né, em certos momentos. Ele chegou a ser irônico com Roma, né? Não sou prisioneiro de Roma, sou prisioneiro de Cristo, né? Aqui, minhas cartas estão indo, estou livre, a palavra está livre, né? Roma não pode me prender, né? Eu sou prisioneiro de Cristo. Se Cristo quiser me tirar daqui, ele tira, né? Então, não, a morte vai parar você. Não, quem falou, né? Para mim, morrer é estar com Cristo, né? Vai ser muito lucro para mim, um evento grandioso na minha história, na minha trajetória. Então, Paulo não tem esses medinhos que os cristãos modernos têm. Ele é sóbrio, ele é lúcido quando ele vai descrevendo esses assuntos, principalmente sobre a morte. Aí ele está no meio do ministério dele, escrevendo a igreja de Corinto, e vai dizer assim: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Nos versículos anteriores, ele vai dizer assim: na verdade, nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Ele fala de arrebatamento, ele fala de morte, ele fala que aqueles que estiverem mortos serão transformados e encontrarão com Cristo no Ares. Então ele, tipo assim, ele tem noção clara, clareza, lucidez daquilo que ele está fazendo e daquilo que irá por vir a sua vida. Como ele encorajou outros irmãos que enfrentaram a morte com as perseguições, ele também agora entende que é um processo natural que ele irá passar também. Não é o foco da nossa lição que eu vou falar aqui agora, mas eu acho que é uma oportunidade muito boa e eu não posso perdê-la. Quando, por exemplo, professor, você falou aí das profecias, Tiago, que se levantaram ou se disseram a Paulo, e nenhuma entrou em contradição com aquilo que Deus havia falado para o apóstolo Paulo. É muito bom a gente lembrar disso, que Deus não é Deus de confusão. Paulo enfrentou esses embaraços da vida aqui, essas dificuldades, essas ameaças, mas não teve, a gente não vê Deus se contradizendo com relação. Deus falou com ele uma coisa e usou alguém para falar outra. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos vivendo um mundo hoje muito confuso com esse negócio de assim diz o Senhor, Deus falou assim, 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 e essas profetadas por aí afora. Na época de Paulo existia isso, existia, mas tudo precisa passar pelo crivo da palavra de Deus, e foi o que Paulo fez. E ele ensinou a gente a fazer isso. Então, muito cuidado com essas questões, vamos falar assim, de revelação, de profecia. Não é que a gente não acredita nisso não, tá? Acredito piamente que Deus faz, que Deus pode fazer, que Ele é o Pai das luzes, tá? Mas a gente não pode equivocar com essas questões aí não, tá? É bom, foi muito bom isso que o Joás falou, muito oportuno para a gente estar falando isso aqui também, porque a gente não pode brincar com isso aí não. É preciso andar com Deus, né? Ter uma vida no Espírito para discernir a voz de Deus. Né? Legal. Deus chama o pastor Gilberto para ir lá para a PAC. Deus fala no coração dele, ele pega e vai. Né?
Aí, pode ser que haja algo que esteja para acontecer lá, algum momento, né, alguma coisa que vai pôr a vida dele em perigo. Aí Deus vai e usa o Tiago profetiza para ele, ó, tal dia lá na PAC vai acontecer assim assado. Aí se ele anda no Espírito como o Tiago anda, né, os dois estão andando no Espírito, ele tem que discernir o que foi dito. Peraí, ele falou para eu não ir? Ou ele só falou que eu vou e vai acontecer isso? Né? Deus falou para mim não ir. Se ele me deu uma direção para ir, agora ele vai falar para não ir? Né? A não ser que ele diga, não vá porque vai acontecer assim. Né? Não foi o que Ágabo fez aqui. Ele falou, vai acontecer assim com o homem, o dono dessa... Né? E para que se cumpra a profecia, ele tem que ir. Deus já tinha falado para ele ir. Então Deus só confirmou algo que já tinha falado para Paulo. Quem anda no Espírito tem esse discernimento da voz do Espírito. Né? Então um crente mais imaturo, né, que anda há menos tempo com Deus, que talvez não esteja então uma sintonia tão fina com a voz do Espírito, pode, não, tal coisa vai acontecer lá na PAC tal dia, né? Pode discernir isso como, não, então não é para eu ir. Mas como assim, Deus já não falou para você ir? Não sei se eu estou... Às vezes eu sou meio... Não, mas é muito legal isso, professor, porque tem pessoas que ficam confusas. Deus falou uma coisa, agora Deus vem falar outra. O que nós estamos afirmando é que Deus não é Deus de confusão. Uma coisa é o que Deus disse, outra coisa é o que eu interpreto a partir daquilo. A minha ação... Aí tem gente que coloca na responsabilidade, mas Deus não disse nada. Deus te trouxe uma orientação, avisou algo que iria acontecer, mas não falou da atitude que você está tomando. Nessa passagem aqui as pessoas fazem, o texto está lá, está todo mundo vendo ali as letras ali. Nessa passagem aqui tem gente que fala, não, Deus falou para Paulo não ir. Deus falou para Paulo não ir? Não. É o ser humano. Vamos lá, ponto 2, a chegada em Jerusalém. Paulo foi para Jerusalém acompanhado por alguns discípulos de Cesareia. Sua recepção em Jerusalém foi feita de muito boa vontade pelos irmãos da igreja. A notícia de sua chegada rapidamente se espalharia pela cidade. A ocasião era festiva e Jerusalém estava recebendo judeus de todas as partes do Império Romano para a tradicional festa de Pentecostes. Deixa eu ler o 3 e a gente fala sobre, comenta os dois aí. Paulo se depara com seus oponentes judeus. No dia seguinte à chegada em Jerusalém, Paulo encontrou-se com os anciãos e Tiago, o irmão do Senhor, um dos principais líderes da igreja em Jerusalém. Ali, todos ouviram do apóstolo o que Deus estava fazendo na vida dos gentios. Glorificaram a Deus pelas maravilhas que ele havia feito por intermédio do seu servo. Entretanto, os irmãos da igreja em Jerusalém não deixaram de mencionar Paulo a acusação dos judeus que haviam recebido do evangelho, mas estavam presos ao judaísmo. Esses judeus queriam um cristianismo judaizante, com costumes e ritos, tais como a circuncisão, a guarda do sábado, entre outros. Paulo, porém, era a antítese de tudo isso. É muito importante quando a gente observa essas questões. Paulo, então, sai de Cesareia, despede dos irmãos de Cesareia à beira da praia, que o professor citou muito bem. Ele chega a Jerusalém, alegra-se com a igreja, mas logo vem os opositores. Na verdade, é bonito concluir Paulo em Jerusalém trabalhando esse assunto, porque é um assunto que vai ficando meio que pendente durante muito tempo no seu ministério. É um assunto antigo da igreja. Paulo está em Jerusalém, primeiro, ele vai glorificar o nome de Deus através da ação dos gentios, testemunhando sobre o que Deus está fazendo com os gentios. E segundo, é o último assunto ali para resolver aquela questão, daquela dificuldade dos judaizantes no meio dos cristãos, querendo práticas judaicas para os cristãos gentios, e ele vai conseguir ali conversar com Tiago, que é um grande líder da igreja de Jerusalém, que tinha a aprovação dos cristãos judaizantes, e conseguir um equilíbrio, arrumar um pouquinho essa ideia. Esse Tiago aí é irmão do Senhor, né? Está lá em Atos 15, né? Um líder da igreja de Cristo em Jerusalém. E assim, Paulo abre o diálogo e Paulo demonstra qual é a sua prática. Eu nunca fiz tal coisa que os judaizantes estão acusando. Nunca peguei um judeu convertido e falei, você pode viver como gentio. Não, ele sabe que a lei é ordenança perpétua para o judeu. Ele pode se converter que ele ainda tem que guardar o sábado, é ordenança perpétua. Né? Ele ainda tem que circuncidar, ele tem que ser judeu.
Né? Leia 1 Coríntios 7, você vai ver Paulo ensinando isso. Você veio a Cristo como? Circuncidado ou incircunciso? Fique do jeito que você veio. Você veio circuncidado, como é que você vai descircuncidar? Não tem como. Né? Ele diz lá em 1 Coríntios 7. Né? Agora, você veio incircunciso, vai circuncidar para quê? Você não é judeu. Né? Então, Paulo não ensinava isso de que o gentio tinha que se tornar judeu para andar com Cristo. Não, mas ele foi acusado de ensinar isso. Aí conversou com o líder, com a liderança da igreja de Jerusalém, teve conselhos dele, acatou os conselhos, agiu como ele falou, né? Passou lá alguns dias indo ao templo. Né? Aí viram ele lá no templo com Trófimo, né? Um grego convertido. Né? Trófimo nunca entrou onde não era permitido, mas como eles viram ele lá com Paulo e depois viram Paulo lá dentro do templo, falaram, não, ele profanou o templo de Deus, trouxe um grego, né, trouxe um goim, né, para o templo do Senhor, né, para o lugar santo. Né, e ele nunca fez isso. Né? Então ele se justificou e ele agiu como um judeu que era, né, e mostrou como que ele tem ensinado. Né? Então as acusações, hereges fazem isso. Né? Hereges deturpam a verdade, né, inventam historinhas, né, tudo para justificar suas práticas enganosas. Bom, a gente, de vez em quando, professor, vou pegar uma fala que você falou, de vez em quando a gente dá uma aliviada nisso aí, passa a mão na cabeça, né? Mas isso é doutrina de demônios e a gente tem que deixar isso muito claro. Tudo que se opõe a Deus, se opõe a Cristo, ao Espírito Santo, né? Doutrina de demônio, tem duas conversas nisso aí não. Tem disfarçado de zelo, de religiosidade, e na verdade religiosidade e tal, disfarçado ali de protocolo, de boa intenção, mas na verdade é demoníaco. Bom, nós estamos chegando ao final da nossa lição, mas deixa eu só falar aí as acusações e a prisão de Paulo no templo. Ponto 1, acusações mentirosas contra Paulo. Ponto 2, a prisão do apóstolo e o enfrentamento contra os seus algozes. E ponto 3, Paulo dialoga com Lísias. Esse texto é muito bom. Eu li esse texto ontem de Atos 21 e 22, extraordinário a conversa dele e a defesa dele também. Eu não vou ler os 3 tópicos aqui, mas a gente vai comentar. Deixa eu ler só esse terceiro aqui. Paulo dialoga com Lísias. No diálogo com Lísias, Paulo fala em grego polido e o comandante então descobriu que o apóstolo não era o sicário egípcio procurado nas regiões do Império. Está lá em Atos 21, no finalzinho do capítulo lá. Procurado nas regiões do Império. Esses egípcios levantaram uma sedição contra o imperador tempos atrás. Como Paulo se declarou cidadão romano, Lísias não mais o confundiu com esse sicário e mudou a forma de tratamento com o apóstolo. Mesmo ferido pelos açoites, manchado com o próprio sangue, mas estimulado pelo sentimento de martírio pelo seu Senhor, o apóstolo não perdeu a oportunidade de usar sua defesa para proclamar o Evangelho. Eis a razão de o apóstolo padecer pelo nome de Jesus, proclamar o Evangelho para as pessoas que o odiassem. Na verdade, eles não odiavam Paulo, odiavam o Evangelho que Paulo pregava. Isso repete hoje, tá? Muitas vezes a pessoa não odia, não está odiando o professor Joás, não está odiando o Tiago. Eles odeiam a mensagem que nós pregamos, que é uma mensagem de confronto, de pôr a gente assim numa reflexão assim que a gente precisa mesmo, de nos colocar de frente ao espelho, que é a palavra de Deus, eu estou vendo a mim mesmo, os meus erros. Então essa mensagem incomoda, viu? Então Paulo enfrentou isso aí. E é interessante como os de fora veem, né? Lísias aí, a primeira impressão que ele tem de Paulo é que ele é um daqueles da sedição, né? Um sicário, né? Tempos atrás aí, 3 anos atrás, né? Há 3 anos atrás, um judeu do Egito, né? Convenceu 4.000 judeus de que eles iam lá para o Monte das Oliveiras, cada um com uma sica, uma faca, né? Com ela eles venceriam os romanos com uma faca. Né? Aí foi lá os 4.000 sicários, né? Cada um com uma faquinha, cada um com uma sica, por isso sicários. Né? E Félix esmagou os 4, né? Os 4.000. E o judeu egípcio que começou essa revolta toda,
deu linha na pipa, sumiu, né? Foi o único sobrevivente, né? Então, o sujeito vê Paulo, poxa, os judeus estão trazendo ele, né? É alguém que está promovendo alguma divisão, alguma sedição. Deve ser um remanescente dos sicários, né? Às vezes a gente é identificado assim também. Chega a ser engraçado. Chega a ser engraçado, porque ele já está sofrendo pelas coisas que ele realmente fala e realmente prega. Agora acusa de coisas que nem fez. Entendeu? Tipo assim, a ideia é que eu vou sofrer mesmo. Ele já está preparado, eu estou conformado com isso, vai ser assim mesmo. Mas fizeram isso com Jesus também, né? Não dessa forma, mas estou falando da forma que fizeram com Paulo aqui no final. Mas fizeram toda a afronta, toda a mentira, todo o escárnio de Jesus e falaram coisas que ele não tinha feito. Na verdade, ele falou, mas não foi da forma que eles estavam interpretando. Já falamos isso aqui em outra lição, né, professor? Joás até falou isso aqui. Jesus falou que ia destruir o templo? Falou. Mas ele não está falando do templo, está falando do próprio corpo. Então, assim, a interpretação é um problema sério disso aí. Quem quer pegar um gancho errado que a gente fala aqui, principalmente a gente está nas mídias aí, né? Vai arrumar um gancho aí, vai falar coisas que nós... Vai imaginar coisas que nós não falamos. Muito cuidado com isso, né? Tem gente que não tem coração aberto à mensagem. Ele quer procurar o ponto fraco ali, já que isso me ofende, deixa eu achar um ponto fraco para trazer como uma mentira, transformar em mentira aquilo que é verdade. Isso gera conforto, me deixa acomodado na minha área, minha zona ali de pecado, de conforto, um ambiente em que eu não sou confrontado. Ah, mas o que ele falou não é tão verdade assim. Uhum. E nós estamos chegando ao final do nosso programa, do nosso tempo aqui, mas eu queria uma consideração final. Professor, nós estamos diante de uma lição, finalizamos aí uma lição importantíssima, que é assim, aponta para o fim de todos os homens, principalmente dos cristãos. A gente sempre fala isso, que é a morte, né? E Paulo lidou isso com muita naturalidade, espiritualidade e serenidade. É o conselho para nós hoje? Demais, né? Se apegar à verdade, né, é urgente hoje em dia, né? Por mais que as consequências disso possam ser aparentemente desastrosas, né, para nós que nos apegamos à verdade, não vamos abrir mão da verdade, né? A gente sabe que 1 grama de verdade pesa muito mais do que toneladas de sofismas, né? E o mundo de hoje é um mundo de sofismas, né? Tem sobrando. Então a gente tem que se apegar à verdade, que vale muito mais, pesa muito mais. Que saibamos escolher. É melhor estar nos desertos, no vale da sombra da morte, debaixo da vontade de Deus, do que nos palácios, nos templos, fora da vontade de Deus. Certos de que o Deus que nos trouxe, que nos chamou, que nos separou, continuará cuidando de nós. Muito bom. Professor Tiago, mais uma vez, muito obrigado. E nós nos despedimos aqui. Queridos, nós chegamos ao final da nossa lição de hoje. Queremos te agradecer pela companhia. Prometemos voltar na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até lá, um forte abraço, fiquem todos com Deus.